glória a Deus, aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém. Quantos estão felizes, quantos estão alegres por estarem na presença do Senhor? Você pode levantar sua mão e dizer glória a Deus e aleluia, porque você está na casa do Senhor. Estamos em um domingo à noite e eu posso te garantir com toda a certeza que você está no melhor lugar. Então é sim, irmão, motivo de agradecer, de engrandecer o nome do Senhor por isso, amém? Irmão, abra a sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas, aleluia, 2 Crônicas 7:14. Aleluia, Jesus, exaltado és o teu nome. Quem for achando vai glorificando o nome do Senhor, não fica calado não, aleluia. 2 Crônicas 7:14, aleluia, Jesus. Exaltado é o nome de Jesus, oh glória. Oh, aleluia, Jesus. 2 Crônicas 7:14 vai dizer assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente nela. Estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Pode sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Eu vou ser breve, mas eu peço que você preste a sua atenção, irmão. Liga a atenção nesse momento, porque o Senhor tem algo para falar com você. Amém? Irmão, esse momento da história, essa passagem que nós lemos, vai relatar um momento da história que o Senhor vai dar algumas condições para Salomão. Vai ser um diálogo entre Deus e Salomão, e o Senhor vai falar para Salomão: Salomão, e se o meu povo... E aqui, irmão, algo já me chama a atenção. Vai dizer: e se o meu povo que se chama pelo meu nome... Jesus vai dizer: e se o meu povo... O que isso significa, irmão? Não é qualquer pessoa. É um povo separado, é um povo escolhido. Essa palavra é direcionada para o povo do Senhor, um povo escolhido por Deus. E vai dizer: o meu povo que se chama pelo meu nome. O que isso significa, Evelyn? Um povo que se chama pelo nome de Jesus. É um povo que carrega o nome de Jesus, que tem o nome de Jesus consigo por onde anda. Igreja, nós somos cristãos, nós servimos a Cristo, ou seja, nós somos um pedacinho de Cristo aqui na terra. Então, por onde a gente passa, onde a gente anda, a gente carrega o nome de Jesus conosco. Quando nós dizemos em algum momento: eu sou cristão, eu sou evangélico, então isso significa que você está carregando o nome de Jesus com você. E aí eu já chamo sua atenção: é por isso que o cristão, ele não pode andar de qualquer jeito. Porque você não está levando simplesmente o seu nome e a sua honra, não. Você está carregando o nome de Jesus. Você está levando o nome de Jesus aonde você anda. E aí eu te pergunto: como é que nós temos se comportado na terra? Será que nós temos honrado o nome de Jesus através das nossas atitudes? Será que nós temos honrado o nome de Jesus pela forma que nós nos comportamos? Porque servir ao Senhor, ser um exemplo dentro da igreja é muito fácil, irmão. Mas como nós temos nos comportado lá fora? Será que as pessoas à nossa volta, quando nos olham, falam: aí é um homem de Deus, aí é uma mulher de Deus? Porque eu me lembro de um tempo um pouquinho atrás, que quando um cristão passava, alguém olhava e dizia: ó lá, tá indo para a igreja, é crente. Olha, tem algo diferente, tem um brilho diferente, se veste diferente, tem algo diferente. Porque não adianta, irmão, eu dizer que ando com Jesus e não ter algo diferente. Porque quem anda com Jesus tem sim que ser diferente. O jeito dele de andar, o jeito de se vestir, o jeito dele de se comportar tem que ser diferente.
Só que nós vivemos em um tempo em que os cristãos estão tão parecidos com o mundo, em todos os sentidos, na forma de falar, na forma de se vestir, na forma de se comportar, que se torna difícil olhar para um grupo de pessoas e dizer: aquele ali é cristão. Onde muitas vezes alguém fala: eu sou cristão, e todo mundo se assusta: nossa, você é cristão? Porque infelizmente são pessoas que estão se igualando ao mundo. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: você não é qualquer um. Você é filho escolhido e servo do Senhor. Então está na hora de começar a se comportar como servo e como escolhido do Senhor. Não entendeu ainda? Escolhido do Senhor não anda de qualquer jeito. Escolhido do Senhor não fala qualquer coisa. Escolhido do Senhor não sai por aí espalhando fofoca do irmão. Escolhido do Senhor anda por aí pregando a palavra, espalhando a palavra, professando palavras que são do céu. Escolhido do Senhor, ele é diferenciado. É por isso que Jesus vai dizer: um povo que se chama pelo meu nome, porque é um povo diferente, não é qualquer povo. Então entenda, nessa noite você carrega o nome de Jesus consigo. Então está na hora de se comportar como alguém que leva o nome de Jesus. E o Senhor vai continuar dizendo a Salomão: Salomão, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar? Irmão, e falando sobre se humilhar, eu me lembro de uma frase muito conhecida no nosso mundo, que vai dizer o seguinte, né? O mundo lá fora diz muito isso: os humilhados serão exaltados. É uma coisa que a gente escuta muito, e não é só no mundo, às vezes na igreja a gente escuta isso: os humilhados serão exaltados. Só que o interessante é que eu vejo a palavra do Senhor dizendo outra coisa. A palavra do Senhor vai dizer que aqueles que se humilham perante o Senhor são que serão exaltados. Sabe qual é o segredo, irmão? O segredo é a humilhação perante o Senhor. Evelyn, mas o que é se humilhar? Se humilhar, irmão, é descer na presença do Senhor e reconhecer que você não é nada. Reconhecer que você não pode nada, não faz nada. É chegar na presença do Senhor e dizer: Jesus, eu não dou conta de nada se não for a sua presença. E aí eu te pergunto nessa noite: está disposto a diminuir para deixar Jesus crescer na sua vida? Está disposto a desaparecer, sair um pouquinho de cena para deixar Jesus aparecer? Porque falar com a boca que eu diminua e ele cresça é muito fácil. Mas está disposto a diminuir de verdade para deixar Jesus crescer? Sabe por quê? Porque se diminuir, muitas das vezes significa que você vai ter que sair de cena um pouquinho, vai ter que tirar a mão um pouquinho, vai ter que deixar Jesus tomar a frente, vai ter que abrir mão da sua vontade. Mas eu te garanto que vale a pena. Está disposto nessa noite a desaparecer para deixar Jesus aparecer? É porque muitas vezes nós queremos que o nosso nome apareça. Muitas vezes nós queremos a nossa foto em um cartaz. Muitas vezes nós queremos alguém falando o nosso nome. Mas eu vim aqui te lembrar: a única estrela que brilha aqui é Ele. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Só Ele é quem brilha aqui. Eu só estou aqui pela misericórdia dEle. Nós só viemos aqui, só estamos aqui porque Ele foi misericordioso conosco. Se não fosse a misericórdia dEle, eu não sei o que seria de nós. Então a nossa vida, o meu ser, o ar que nós respiramos, igreja, é tudo para a glória dEle. Então eu te convido nessa noite a descer na presença do Senhor e dizer: Jesus, eu não posso nada. Jesus, não dou conta de nada. E aí quando você diminuir, é o momento que Jesus vai entrar na sua vida e trabalhar e colocar tudo no lugar. Sabe por quê, irmão? Porque a forma que o crente cresce é diferente. O mundo lá fora quer crescer para cima, quer crescer, quer subir de cargo, quer subir de patamar. Só que a forma que o povo do Senhor cresce é o contrário. O povo do Senhor cresce descendo.
é como a árvore. A árvore vai crescendo para baixo, vai criando raízes, vai se firmando na terra. Então o povo do Senhor vai crescendo. Quanto mais ele diminui, mais ele cresce. Quanto mais ele vai diminuindo, mais ele vai crescendo na presença do Senhor. É por isso que nós temos que aceitar diminuir, desaparecer, para deixar Jesus tomar conta do cenário, para deixar que Jesus brilhe na minha e na sua vida. Aleluia. E o Senhor vai continuar dizendo a Salomão: Salomão, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar? Irmão, oração. Todas as vezes que se fala de oração, eu me lembro de um homem chamado Daniel, muito conhecido por nós. Nós bem sabemos que Daniel orava 3 vezes ao dia. O que é isso? É constância. Uma coisa que muitas vezes falta na nossa vida. Evelyn, é correria, é trabalho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas eu vim te lembrar hoje que Jesus, ele é prioridade. Sabe o que isso significa? Que você não ora quando sobra tempo, que você não faz quando sobra tempo. Você faz porque é prioridade. Então é a primeira coisa que você faz ao acordar. Oração. E nós vivemos em um tempo, irmão, que infelizmente é escasso oração. As pessoas levantam da cama, Jesus, obrigado por mais um dia, e segue, às vezes conversa com Deus no seu dia a dia. Irmão, mas sabe o que é que está faltando? Está faltando aquela oração, sabe? Que se prostra de joelho e passa ali meia hora, 1 hora, e clama ao Senhor, e conta todos os problemas, e desabafa, e conversa com Deus. Jesus está com saudade de diálogo, de conversa. Mas como já foi falado aqui uma vez, o tempo de hoje em dia, as pessoas vivem uma vida só de cochicho com Deus. Vão ali deitar à noite para dormir, faz aquela oraçãozinha rápida: Deus, obrigado, abençoa o dia de amanhã e amém. Não. Jesus está com saudade de relacionamento. E Jesus me trouxe hoje aqui para te lembrar: ei, tá na hora de voltar a orar. Tá na hora de voltar a buscar. E aí muitas vezes questiona com Deus: Deus, por que a minha bênção não chega? Deus, por que o quadro da minha vida nunca muda? É toda vez a mesma coisa. Sabe por quê? Tá faltando oração. Sabe por quê, irmão? Quem tem vida de oração vive o sobrenatural de Deus na terra. Quem tem vida de oração vê o que ninguém mais vê. Quem tem vida de oração vive o que ninguém mais vive. Então o que a nossa geração precisa, o que eu preciso, o que você precisa, é de oração, é de buscar mais, é de orar mais, descer mais. Sabe por quê, igreja? Porque muitas vezes nós estamos com a mente tão focada na terra que a gente só busca as coisas da terra. Deus, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero aquela faculdade, eu quero isso, eu quero aquilo. Não estou dizendo que seja errado, não. Mas a prioridade na vida do cristão é Jesus. A prioridade na vida do cristão é a intimidade dele com Deus. Aleluia. Você tem liberdade para adorar o nome do Senhor, porque ele já se faz presente nesse lugar. Oh, aleluia. E o Senhor, irmão, vai continuar falando a Salomão: Salomão, e se o meu povo me buscar? Irmão, buscar o Senhor muitas vezes exige algumas coisas. E uma delas é a renúncia. Abrir mão de tudo aquilo que te separa do Senhor. Porque muitas vezes nós viemos aos cultos, nós viemos à igreja, mas nós não vivemos o melhor de Deus, nós não vivemos o sobrenatural de Deus, porque nós não estamos dispostos a abrir mão daquilo que nos separa de Deus. E aí, irmão, nessa noite eu te pergunto: você teria coragem de orar ao Senhor e pedir: Senhor, afasta de mim tudo aquilo que me afasta do Senhor? Será que nós estaríamos dispostos a pedir isso para o Senhor? Porque existem coisas na nossa vida que a gente diz: Deus, eu não posso perder isso daqui por nada. E se eu te disser que muitas vezes vai ser preciso perder?
Porque, como eu falei, estamos apegados às coisas da terra. Então vai ser necessário abrir mão para deixar Jesus entrar, deixar Jesus fazer. Posso te lembrar uma coisa? Nosso lugar não é aqui. Nós estamos na terra, mas estamos na terra de passagem. O nosso tempo aqui é muito curto. E aí eu te pergunto, por que se apegar tanto a coisas tão passageiras? Por que, irmão, se apegar tanto a coisas que um dia vão ficar? Mas a palavra do Senhor vai dizer que aqueles que é melhor ajuntar tesouros no céu, lá onde o ladrão não rouba, onde o ladrão não pode tocar, onde o ferrugem não consome. Então eu te convido nessa noite a ajuntar tesouros lá no céu, a buscar pelo céu, a clamar pelas coisas do céu, clamar por dons espirituais, clamar por renovo, clamar por algo novo do Senhor. Como eu falei, o nosso tempo aqui é passageiro. Eu creio que muito em breve, eu creio que não vai demorar, muito em breve as trombetas vão soar. Muito em breve a igreja será arrebatada. Muito em breve nós subiremos ao céu num corpo de glória. Mas como eu falei, só entra lá quem permanece em santidade aqui. Só entra lá quem tem coragem de abrir mão das coisas da terra. Porque muito em breve Jesus voltará. Muito em breve nós iremos para o nosso verdadeiro lar. Muito em breve nós entraremos no céu, onde nós lá entoaremos louvores ao Senhor e cantaremos que Ele é santo, que Ele é fiel, que Ele é maravilhoso, que Ele é justo, que Ele é o leão da tribo de Judá, Elohim, El Shaddai, Adonai, Deus forte, Deus poderoso, leão da tribo de Judá, resplandecente estrela da manhã. Não entendeu ainda? Jesus nos criou para adorar a Ele. Jesus nos criou para adorarmos, exaltarmos o nome dEle. Nós somos adoradores. Qual é a função do adorador? Adorar, exaltar o nome de Jesus. Jesus nos criou com um intuito: adorar, exaltar a Ele, o único que é merecedor de toda honra e toda glória. Oh, aleluia. E eu não entendo porque muitas vezes nós viemos para o culto e ficamos com a mente em outros lugares. Às vezes o corpo está aqui na igreja, mas a mente está em casa, a mente está no trabalho, está em outros lugares. Ei, você é adorador. Você veio aqui para adorar. Você veio aqui para dizer que Ele é santo, para dar glória, para dar aleluia para o Senhor, porque Ele merece, porque Ele é o único digno de toda honra e toda glória. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. E aqui no final do versículo vai dizer: oh, aleluia, que se o povo do Senhor fizesse tudo aquilo que o Senhor ordenou, Jesus vai dizer: então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmão, e diante dessa frase, sararei a sua terra, eu fico imaginando quantas são pessoas que estão como terra seca. Vem para a igreja e não sente mais nada. Vem para a igreja porque faz parte da rotina, já se acostumou, já está acomodado. Vem para a igreja muitas das vezes porque é o jeito. Vem para a igreja, mas passa o culto todinho, não levanta a mão para dar um glória. Tá como se fosse terra seca. Mas eu tenho uma notícia para você hoje. Jesus, que é a água da vida, chegou aqui hoje para regar essa terra seca. Você chegou aqui fraco, chegou aqui cansado, chegou aqui dizendo: Deus, eu vou, mas eu estou cansado, não tem mais força. Tem uma notícia para você: Jesus renova as suas forças hoje. Tem uma notícia para você: Jesus disse: ei, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está no lugar certo. Você veio aqui hoje, chegou aqui cansado, chegou desanimado, chegou se sentindo fraco, mas a presença de Jesus te alcança hoje.
Se eu fosse você, eu estaria levantando a mão para receber. Oh, aleluia. Jesus te alcança hoje. Eu vejo Jesus derramando renovo sobre vidas nessa noite. Eu vejo Jesus derramando a presença dele. Eu vejo Jesus descendo com fogo do céu. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Chegou aqui dizendo: Deus, eu vou, mas só o Senhor sabe como está o meu corpo. Deus, eu vou, mas o Senhor sabe como aqui dentro a alma está dilacerada. Chegou aqui e achou que ninguém percebeu, mas Jesus te viu. Mas Jesus te achou, mas Jesus te encontrou hoje. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é Pai. Muitas vezes o homem não vê, muitas vezes o homem não percebe, mas Jesus, Ele entra onde o homem não entra. Jesus, Ele vê o que ninguém vê. E Jesus, Ele alcança a sua vida hoje. Jesus entra no teu ser, Ele entra na tua casa hoje. Aleluia, Jesus. Irmão, nessa passagem, Jesus vai dar algumas condições para Salomão. E essas condições são aquelas que eu falei. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos. Então sabe o que Jesus vai fazer? Jesus vai dizer: então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que nós aprendemos hoje? É preciso se humilhar, é preciso orar e é preciso buscar a face do Senhor. Jesus vai sarar a terra, mas é preciso buscar mais, é preciso orar mais, é preciso descer, é preciso se humilhar, é preciso diminuir para deixar Jesus crescer. E aí eu te pergunto nessa noite: está disposto a fazer isso? Está disposto a desaparecer? Está disposto a se humilhar? Está disposto a orar mais? Está disposto a buscar mais a presença do Senhor? Eu tenho uma notícia para dar, mas só para aqueles que estão dispostos a partir de hoje a começar a fazer diferente. Posso te dizer, para aqueles que estão dispostos a viver o algo novo do Senhor nessa semana, estão dispostos a pagar um preço, estão dispostos a descer mais na presença do Senhor, posso te dizer o que Jesus vai fazer? Jesus vai alcançar, mas não é só a sua vida, é a sua casa, a sua família. Vai alcançar aquela situação que para você não tem mais jeito. Jesus vai curar a enfermidade. Jesus vai entrar com libertação, vai entrar onde o homem não entra, vai tocar onde o homem não toca. Jesus vai curar feridas da alma. Jesus vai sarar a alma que está cansada, a alma que está depressiva. Jesus vai sarar, Jesus vai curar. Posso te dizer por quê? Porque Ele é fiel. Aí onde você está, igreja, coloca a mão no seu coração e curve a sua cabeça. Comece a clamar nessa noite: Jesus, eu quero viver algo novo. Jesus, eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Comece a clamar, comece a pedir a Jesus. Oh, aleluia, Jesus. E comece a pedir: Senhor, me dá forças para orar mais. Me dá força, Jesus, para buscar mais, para fazer a sua obra com mais vontade. Comece a clamar nessa noite, porque Jesus, Ele está aqui e Ele está escutando a sua voz. Espírito Santo de Deus, está aí a tua igreja, Senhor. Jesus, eu não conheço o coração, mas o Senhor conhece. Meu Deus, entra neste momento, meu Pai, derramando força sobre aquele que está cansado. Meu Deus, entra com tua providência, Senhor, onde o homem não toca, que neste momento a tua presença venha tocar. Senhor, onde as mãos humanas não podem tocar, que o teu Espírito Santo, Jesus, venha entrar com diferença. Venha entrar, meu Pai, arrancando toda a ferida da alma, tudo aquilo, meu Deus, que tem sido paralisia no mundo espiritual, que tem paralisado a tua igreja, que tem trazido medo, que tem assustado, Senhor, que venha cair por terra neste momento. Jesus, eu apresento neste momento a sua igreja, essa igreja
igreja do Senhor. Meu Pai, tudo aquilo que tem sido fraqueza, tudo aquilo que tem sido desânimo no mundo espiritual, vontade de parar, vontade de largar tudo, Senhor, renova as forças da tua igreja. Senhor, restitui as forças do teu povo, e que nessa semana, meu Pai, a sua igreja já venha sentir algo novo do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, é o que nós te pedimos, meu Deus, e desde já nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Que o Senhor continue abençoando o povo do Senhor. Agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade, agradeço ao pastor Roberto pelo convite, amém, agradeço a minha rica oportunidade.